Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Govinda Di Purusham Tamaham Bhajami. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Gopala Govinda Rama Sri Madhusudana. Haribo, hoje estamos aqui para mais uma aula do Bhagavad Gita. Hoje nós vamos falar o verso 24 do capítulo 4, intitulado Conhecimento Transcendental. Então o verso é: Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaiva Tenagatavyam Brahma Karma Samadhina. Tradução: quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual, devido à sua contribuição plena às atividades espirituais, na qual a execução é absoluta, e nelas tudo o que se oferece é da mesma natureza espiritual. Então, basicamente, esse verso, é o método da consciência de Krishna. Então, vou repetir aqui para vocês. Quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual devido à sua contribuição plena às atividades espirituais, na qual a execução é absoluta, e nelas tudo o que se oferece é da mesma natureza espiritual. Aqui nesse verso a gente pode ver que Krishna ele está explicando que as nossas atividades, se queremos realmente nos situarmos na posição espiritual, nessa conexão com Deus, a execução dessas atividades tem que ter a natureza absoluta. E o que é a natureza absoluta? É quando você se relaciona com o absoluto. Por isso que se diz serviço devocional. Nós somos partes integrantes de Krishna, servos amorosos, e o serviço devocional representa, nesse planeta Terra, dentro daquilo que é chamado o padrão absoluto de ação do ser humano, tem que estar voltado para ações relacionadas diretamente com Deus. Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus, e ele está nos explicando aqui, através desse verso, como que nossas ações têm que ser direcionadas para ele, para que elas tenham a natureza absoluta. Então, no início desse verso, Krishna está falando: quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual. Se a pessoa está querendo voltar para Vaikuntha Loka Dhamma ou
o Krishna Loka, que é considerado, né, o reino espiritual. O reino espiritual absoluto é a dimensão onde Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, habita. Assim, se você quer voltar para o reino de Krishna, você tem que, como Krishna diz aqui, se absorver por completo em consciência de Krishna. Essa consciência, né? Consciência é um sintoma natural do espírito, né? Satchitananda. Essa sua parte Chit, né? Que é a consciência, ela tem que estar fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna. Fazendo aqui um adendo, né? Por exemplo, o refúgio dos pés de lótus do Senhor Krishna são o único local seguro para o espírito. Qualquer coisa que nesse mundo material, né, as pessoas pensam em termos de ter segurança no mundo material, mas isso basicamente é impossível, porque o mundo material ele se apresenta como uma energia instável de Deus, uma energia que flutua na impermanência. Logo, não é possível você estar seguro diante de uma energia que está transmutando o tempo todo, que é uma energia que se manifesta na forma de dualidades. Assim, muitas pessoas, né, tentam fazer arranjos materiais para uma segurança futura dentro dessa energia material, porém, qualquer coisa no qual você se refugia aqui nesse mundo não traz a segurança real. Então é muito lógico entender que a estabilidade, né, ou o refúgio seguro daquilo que você quer não pode se apresentar num mundo instável. E daí as pessoas estão sempre se frustrando, né, porque elas sempre estão perdendo as coisas que mais apreciam dentro daquilo que é o planejado pela sua vida. Então, segurança, né, o único local de refúgio, né, seguro na nossa existência, são os pés de lótus do Senhor Krishna. E esses pés de lótus significam o refúgio absoluto, ou a segurança absoluta da nossa vida. Tendo isso, né, em mente, vamos dizer assim, a sua consciência passa a ficar mais focada nos pés de lótus de Deus, e isso aqui que Krishna está falando, você passa a ficar absorto naquele local ou naquele sentimento que é o refúgio absoluto. E você sabe que quando você se refugia em Deus ou se rende a seus pés de lótus ou no seu santo nome, você está criando a consciência absoluta, que após a morte dessa forma física, você volta para o reino que é constituído de consciência absoluta. Já que o reino espiritual, ou o reino onde Krishna habita junto com suas expansões Vishnus, em planetas chamados Vaikunthas, nada mais são do que um oceano de consciência divina. No mundo espiritual, tudo é a consciência de Krishna agindo, né, nesse sentido absoluto. E se nós quisermos voltarmos para essa região de consciência absoluta, de segurança permanente, nós temos que aprender a criar essa situação aqui nesse mundo material. Daí Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita que quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual. Tá? Então aqui é a primeira parte desse verso. Se você quer voltar a alcançar o reino espiritual, você tem que programar a sua vida ou disciplinar a sua vida
para que você permaneça o máximo possível focado nessa consciência, né, espiritual e divina. Esse é o trabalho a ser feito quando nós, partes integrantes de Krishna, estamos tendo as nossas experiências aqui nesse mundo material. Essa é uma síntese, né, daquilo que se chama a vida do espírito progredindo conscientemente nesse mundo material, ou dentro dessa energia chamada, né, Maya ou ilusão. Tão logo estejamos situados nos pés de lótus de Krishna, essa ilusão começa a se dissipar e nós conseguimos atingir a meta pretendida nessa forma humana, que nada mais é do que um instrumento criado por Deus para nos fornecer essa possibilidade de usarmos corretamente a nossa vida nesse plano material para atingir a consciência de Krishna. Então ele fala aqui, ó, se você se absorve, né, se você vive no seu dia a dia, buscando, lembrando de Krishna, ouvindo sobre Krishna, cantando o nome, falando sobre Krishna, enfim, todas as atividades, né, do serviço devocional, você vai alcançar o Deus, mas você vai alcançar Deus. Por que você vai alcançar? Devido à sua contribuição plena às atividades espirituais. De modo que é uma divisão, né, como Krishna fala, nesse mundo, há seres divinos e seres demoníacos. Os seres divinos são aqueles que estão, né, conscientes de Deus e contribuindo com atividades espirituais para, né, não só se autorrealizar espiritualmente, como também energizar, vamos dizer assim, aquilo que é chamado a vida externa, para também dar possibilidade para as pessoas que estão vivendo em situação demoníaca ou esquecidas de Deus, são os não refugiados em Deus, que acontece que eles acabam, né, buscando segurança em coisas materiais, em dinheiro, enfim, poder material. As pessoas tentam se blindar com condições materiais, achando que vão estar seguras, e isso é totalmente ilusório, né? Porque Deus está controlando tudo. Todo mundo está sob uma programação kármica. E o que Deus quiser que aconteça, vai acontecer, independentemente de você gostar ou não, certo? Só que as pessoas materialistas, ou mais, digamos, com a mente demoníaca, elas estão fazendo o quê? Elas estão contribuindo com o mundo com atividades materiais, só com atividades materiais. Ou seja, está aumentando a energia que aprisiona todo mundo. E aí se passam ideias, né, ou ideais, e muitas falácias, muitas narrativas que apenas convencem as pessoas a se estabelecer numa posição que não é realmente a pretendida por Deus quando Ele nos fornece essa forma humana de vida. Então, aqui nesse verso, Krishna fala, você vai alcançar o reino espiritual devido à sua contribuição plena, né, às atividades espirituais. A partir do momento que você decide que não quero permanecer em outro corpo material desse mundo, né, chamado, né, o mundo físico, emocional e mental, não, eu quero sair desse mundo e ir para o mundo espiritual, viver no espírito, plenamente consciente, na minha condição eterna e feliz. E para isso, enquanto eu estou aqui nesse mundo, eu tenho que contribuir com atividades, como ele fala aqui, ó, devido à sua contribuição plena às atividades espirituais. Então esse, né, como diz aqui, ó, este é o método da consciência de Krishna. Você formatar a sua vida ou configurar a sua vida de tal modo que você possa estar executando atividades espirituais o tempo todo, certo? É lógico que, eventualmente, vão haver, né, algumas atividades chamadas, né, materiais, mas você, como espírito consciente, consegue transmutar
essas atividades materiais em cunho, né, ou em significado, ou em objetivo espiritual. Quando você está muito avançado espiritualmente, você já não fica mais se associando com pessoas muito materialistas, nem cooperando, né, com certos tipos de atividades que não fazem parte dessa evolução, dessa consciência que Deus nos deixou aqui no Bhagavad Gita, tá? Então, por isso que Krishna fala, a tendência de uma pessoa que está evoluindo espiritualmente, ela se isola um pouco mais, ela fica mais seletiva, tanto naquilo que ela faz, quanto naquilo que ela é, né? Como uma personalidade manifesta aqui nesse mundo material para fazer as suas experiências dentro daquilo que se chama o cenário material. Tá? Então o Krishna fala, a execução dessas atividades espirituais é absoluta, de acordo com o que nós comentamos logo no início dessa aula. O que é o absoluto? O absoluto é Deus. Se a sua atividade estiver correlacionada com Deus, então ela se torna absoluta. De modo que você tem que se tornar um alquimista, um mago. Você tem que saber pegar todas as situações dessa energia ilusória e transmutá-la em serviço devocional. Aí você está dando um caráter absoluto às suas ações. Lá no capítulo 18, Krishna, no Bhagavad Gita, ele explica mais detalhadamente a natureza da ação. E no final ele diz que o elemento que finaliza qualquer ação de qualquer parte integrante dele é ele. A superalma que está em nosso coração é que finaliza a consecução daquilo que queremos, tanto a nível material quanto a nível espiritual. Temos que meditar nisso sobre o que é a natureza absoluta. E o serviço devocional é o que caracteriza a ação puramente espiritual. Em alguma encarnação, ou nessa, né, se pretendermos, o espírito ele vai evoluindo através das formas, né, e vai chegar em alguma encarnação que você vai se render completamente aos pés de lótus de Krishna e não vai ter mais esse resquício, né? Ou como eles falam, essa energia residual, ou um anarta, contaminação material, que faça você desviar a sua mente dos pés de lótus de Krishna. Isso que é chamado um devoto puro, né? Um Uttama Adhikari. A pessoa que está situada na posição transcendental. De modo que há graus, né, de purificação da mente e conscientização do espírito. Por isso temos que começar a nossa vida, né? Se você é uma pessoa totalmente materialista, você recebe esse conhecimento e, naturalmente, de acordo com a sua sabedoria, a sua inteligência, que você tem essa forma humana exatamente para usar essa inteligência, você se decide, finalmente, a entrar nessa corrente, né, do movimento da consciência de Krishna. Entendeu? É um movimento para a consciência de Krishna. Toda pessoa que decide se render a Deus, ela está entrando no movimento dessa corrente que conduz aos pés de lótus do Senhor Krishna. Por isso é preciso honestidade e sinceridade nesse ponto, né? Principalmente agora que estamos em Kali Yuga, as energias são muito contaminadas. Há uma presença muito forte dos elementos demoníacos, tanto a nível de energia quanto de pessoas que querem, né, manipular as pessoas que aqui se encontram. Então você está sujeito, né, a permanecer nesse padrão materialista, porque poucas pessoas estão falando sobre esses assuntos que estamos colocando aqui, pedindo, né, renda-se a Krishna. Krishna ele fala, né, no Bhagavad Gita, renda-se a mim, torna-se meu devoto, refugie-se em mim, faça de mim o refúgio supremo, né? Eka Sharana, Eka único, Sharana refúgio. É isso que Deus está pedindo, porque
é nisso que nós vamos ter que chegar em alguma encarnação, para atingir a perfeição do entendimento e, após a morte, voltar ao reino de Deus, ao reino onde o Senhor Krishna habita. Krishna Loka. É um convite a ser aceito, né, imediatamente, porque se você está aqui nesse mundo material, não está muito gostando assim, da sua situação, está sofrendo, depressivo, ou preocupado com o futuro, ou vive aquela vida totalmente insegura, o ponto é que você tem que aceitar a realidade segura da existência. E só há uma realidade segura, que são os pés de lótus do Senhor Krishna. E para você ficar nessa posição e progredir nessa consciência, você tem que praticar, né, como ele fala nesse verso aqui, dar a sua contribuição plena às atividades espirituais. Tem que contribuir dentro desse patamar de relações materiais com suas atividades espirituais, tentando não só ser o exemplo espiritual, como levar essa mensagem para o número máximo de pessoas. Porque essa é a intenção, né, que satisfaz muito o Senhor Krishna, é quando você passa o conhecimento do Bhagavad Gita para todo mundo. E em posse desse conhecimento, por exemplo, como através dessa audição que vocês estão tendo agora, vocês começam a pensar, né? Sim, eu gostaria de ir para o mundo espiritual. E para isso você tem que fazer alguma coisa. Em relação a você mesmo, né? Nem às vezes fazer pelo mundo, é fazer para você mesmo. Não, eu quero voltar para Deus e eu quero ter um corpo espiritual, me relacionar com Ele em Vaikuntha Lokadama. Então, o que você vai fazer, né? Como? Aí você tem que se perguntar, como são essas atividades? O que é o serviço devocional? O que eu posso fazer diariamente como uma disciplina para purificar cada vez mais minha mente e ascensionar a minha energia em direção à super-alma que habita em meu coração? Isso tem que fazer, isso precisa de disciplina, isso que se chama também austeridade. Porque o espírito, ele não está satisfeito nesse mundo material. Tudo que o espírito quer é viver uma vida plena, consciente, feliz. E isso só é possível ou você estando aqui nesse mundo vivendo como um devoto puro, ou vivendo no mundo espiritual. E aí o desejo tem que ser, eu quero atingir esse estado de consciência. Eu quero atingir esse padrão feliz, né? E quanto mais você se eleva espiritualmente, mais você contribui nesse mundo para levar essa mensagem, porque as pessoas esqueceram completamente de Deus. Kali Yuga, principalmente esses tempos atuais, assim, as pessoas estão completamente alucinadas, perdidas. Jamais elas tocam nesse ponto espiritual, e também quando se fala de religião, já se cria um conflito ideológico, um fanatismo dogmático, onde um já começa a criar, né, aversão a outras pessoas. Isso em todos os campos, né? Religioso, político, social, até de entretenimento, há confusões. Assim, esse mundo torna-se cada vez mais complicado e temos que tomar uma atitude imediatamente na nossa vida, mesmo que egoisticamente, né? Você fala assim, eu não quero conviver com um mundo que simplesmente está preso a um sistema demoníaco, onde todo mundo tem medo, ninguém quer tomar a decisão de se iluminar. É muito raro, né? Krishna diz, uma alma que se rende a ele, no Bhagavad Gita. Ainda mais em Kali Yuga. Então, por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu misericordiosamente veio, né, a esse mundo. O Senhor Chaitanya é o Senhor Krishna, e nos deu esse processo fácil de cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quanto mais você canta esse mantra, mais você ascensiona a sua energia. Você purifica a sua mente, porque esse nome é a presença de Deus no som. Mas mesmo assim, Krishna, né, facilitando tudo para nós em Kali Yuga, mesmo assim você raramente vê as pessoas cantando
Até mesmo devotos, né, que se dizem devotos de Krishna, não aceitam esse processo, assim. Parece que é uma austeridade, né, cantar o nome de Deus, assim, porque tudo nesse mundo as pessoas são muito teóricas. Falam, concordam, acreditam, mas não fazem nada, muita teoria. Aí faz tudo que é material elas fazem assim, milhões, perdem todo o tempo e energia do mundo em concretizar coisas materiais, mas quando se trata de ouvir, né, o conselho de Deus ou a facilidade da prática do processo espiritual, elas simplesmente... É como se isso fosse, né, uma teoria assim, do nada, porque elas estão tão afastadas do espírito, dessa consciência espiritual, que não chega, elas não sentem a necessidade, né? Essa urgência, quando você entende que a morte está chegando a qualquer momento na sua vida. A qualquer momento você pode pegar um avião aí, um aviãozinho, pá, cai o avião. Ou você vai atravessar a rua e é atropelado. Ou uma pessoa dá um assalto, né? Ou você tem uma doença, um ataque do coração. Qualquer coisa assim, né? A morte está ali olhando para você a qualquer momento e parece que as pessoas não entendem isso, né? Algo que é tão lógico, né? Se a morte está tão próxima, por que eu não fico esperto quanto a isso e uso a minha inteligência para, eu diria assim, não escapar da morte, mas para atingir em mim esse padrão de entendimento completo da vida? Porque a morte também é uma ilusão. Mas se você morre em ilusão, você vai ter que continuar esse ciclo progressivo. Porém, se você vai continuar, pelo menos, esse ciclo progressivo de evolução do espírito, você tem que pretender, vamos dizer assim, abandonar essa forma física com o máximo de consciência espiritual, fazendo atividades espirituais. Aí tem seus diversos graus, né? Tem pessoas que fazem 1%, outras 2%, aí 10%, 30%, né? 50%, até que chega no ponto do Tama Adhikari, que é aquela pessoa que está completamente contribuindo com atividades espirituais para esse planeta, tentando passar da melhor maneira possível essa mensagem para que as pessoas pelo menos criem assim, um mínimo de entusiasmo de pegar a Japamala, cantar, ou de ler o Bhagavad Gita, ou de se associar com pessoas que estão falando de Krishna. Então, às vezes, não importa, mesmo que a pessoa que esteja falando, assim, seja para 10 pessoas só, pelo menos essas 10 pessoas estão recebendo a contribuição dessa alma que, a pedido de Krishna, pede para, né, criar essa natureza absoluta dentro da frequência da pessoa que está absorvendo esse conhecimento. Tá? Então, eu falo assim, na qual a consecução e execução é absoluta dessas atividades, e nelas tudo o que se oferece é da mesma natureza espiritual. De modo que você está recebendo de Deus esse corpo material, os seus sentimentos, a sua mente, a sua habilidade de pensar, a sua habilidade de evoluir espiritualmente. Você está recebendo tudo isso de Deus, né? Que tem a natureza espiritual. E aí, quando você oferece para o mundo a sua energia, ela já sai também, como ele fala aqui, ó. E tudo que se oferece é da mesma natureza espiritual. Nós temos que ser, né, magos, nós temos que ser alquímicos, de transformar 24 horas a nossa energia em coisa da natureza espiritual. A natureza espiritual, você só pode oferecer coisas da natureza espiritual se você está situado no espírito. Mas não é só estar situado no espírito, você tem que estar situado em comunhão amorosa com Deus. Daí tudo que você bota a mão, né, se torna ouro. Né? Não tem a história do rei Midas, né? Tudo que é material você botou a mão e se torna espiritual. Tudo que você fala tem um cunho espiritual. Tudo que você olha, você vê a energia absoluta, você consegue contemplar Krishna
né? A super-alma no coração de todo mundo, a natureza espiritual de cada pessoa que está em cada corpo material. Você consegue contemplar os modos da natureza por tudo aquilo que as pessoas falam, pelo que elas sentem, você sente a energia das pessoas, você sabe exatamente em que posição cada pessoa está. Respeita cada pessoa, como o Senhor Chaitanya nos pede, né, para agir nesse mundo, para não forçar a barra, para não impor, mas de alguma forma você tenta falar sobre Krishna. Não esqueçam sobre Krishna. Lembrem-se sempre de Krishna. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, né? Então o Senhor Krishna está pedindo isso, e nós que estamos mais interagindo com Deus em nosso coração também atuamos pedindo para as outras pessoas para reverem, né, a sua mente, né? O que elas estão pensando assim, em maior porcentagem na sua vida. O que você pensa mais durante o seu dia? São coisas materiais ou coisas espirituais? E daí a tendência de um devoto de Krishna é fazer que a pessoa vá diminuindo essa tendência material e indo cada vez mais para a dimensão espiritual. Daí é muito importante a associação. Você está ouvindo todo dia sobre Krishna, sobre o que é a vida espiritual, quem sou eu, o que é a vida material, o que é a vida espiritual, certo? Porque, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo essa palestra aqui, daqui umas 3 horas elas já esqueceram completamente de tudo que eu falei aqui, já entraram na interação com os modos da natureza material, né, com a energia de Maya, e já vão ficar pensando que são o corpo material e todos os seus afazeres são materiais, não são mais absolutos, não são mais da natureza espiritual. Certo? Então, esse é, vamos dizer assim, o mal maior de todo mundo é o esquecimento. Esquecimento tem a ver com ignorância. Se lembra que nós estudamos sobre os 3 modos da natureza material? O modo da ignorância é que faz você esquecer sempre de Krishna. E morrer no modo da ignorância, você pode até voltar para uma forma animal. Certo? Então a gente tem que ponderar isso tudo, né? Krishna fala, você pelo menos tem que voltar numa forma humana com mais consciência. Como diz o Mestre Cristo, você tem que acumular tesouros no coração. Coração, né, significa na alma. Você tem que a sua riqueza tem que ser espiritual nesse mundo. Você tem que obter o conhecimento, o autoconhecimento no máximo possível, usando o seu tempo com muita energia, com muita vontade, com muita avidez, para absorver esse conhecimento aqui, por exemplo, do Bhagavad Gita, e se comportar nesse mundo de acordo com aquilo que essa sabedoria está insinuando para a nossa alma. Então, nesse verso aqui, Krishna ele está dando o quê? O método da consciência de Krishna. A metodologia, né, que você tem que se absorver. Quanto mais você se absorve em Krishna, nos pés de lótus de Krishna, você vai ter proteção, você vai ter segurança, o universo vai trazer para você tudo aquilo que você precisa. Você vai estar completamente convicto disso, porque tudo é controlado perfeitamente por Deus. Né? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e depois tudo vos será dado por acréscimo. Dizem, né, todos os mestres que estiveram nesse mundo e que receberam de Deus tudo o que era necessário para o sucesso espiritual. E você tem que ter essa convicção, essa certeza. A minha única segurança nesse mundo é a minha consciência conectada à consciência de Deus, onde eu vou me tornar um co-criador perfeito nesse mundo para criar uma realidade de natureza espiritual, onde eu vou estar em paz, vou estar feliz, vou estar sob a tutela e a direção interna da super-alma de Deus dentro do meu coração, e assim eu vou seguir a minha vida naquilo que se chama a experiência da forma humana, né, nesse estágio em que nós estamos dentro desse mundo material. Que esse mundo material nada mais é do que também a energia espiritual, só que ela é condensada para esse propósito de reavivarmos a nossa consciência. De modo que temos que todos os dias, né, se nós não conseguimos por nós mesmos fazer isso, nós temos que nos associar com pessoas que nos tragam essa lembrança constante. Isso que é o significado de mestre espiritual, ou de pessoa avançada espiritualmente.
A pessoa avançada espiritualmente, ela tem por missão nesse mundo estar sempre lembrando as outras pessoas. Você não é o corpo material, você é um espírito, né? Por mais simples que pareça isso, quando a pessoa não tem esse poder próprio de ter essa memória espiritual, é muito importante. Aí você fala, mas isso eu sei, isso eu já sei. Mas se a pessoa não tivesse falado para você, você ia esquecer completamente. Aí você vai afundando, sua vida vai descendo, porque aí você vai se associando com mais materialistas, com mais assuntos de um sistema demoníaco. Aí você começa a idealizar a sua vida e daqui a pouco você está numa posição fanática que você não quer conversar com mais ninguém, porque eu sou isso, eu sou essa religião, eu sou esse partido político, eu sou desse jeito, e os status sociais, e poder, e orgulho. Entende? É muito perigoso. A ação de Maia é muito sutil. Daí nós somos o quê? A força contrária à energia da ilusão, que vai fazer você cair cada vez mais, e aí acaba que você se degrada, né? Aí entra em drogas, tem pessoas que querem se suicidar, depressões, assim, em função de energia negativizada, porque a pessoa está com medo, ela está insegura, ela está perdida. Então é muito importante você tomar a decisão, né, de pelo menos ter o Bhagavad Gita, ler todo dia um verso, cantar, nem que seja uma voltinha de japa, mas com devoção, com entendimento. Você está ouvindo uma palestra, certo? Que ouvir, né, como a gente sempre fala, é o sentido mais poderoso aqui nessa Kali Yuga, né? Ouvir sobre Krishna. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala: todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo unido, né? Cantando sobre Krishna, falando, né, o santo nome também, e ouvindo Sri Krishna Sankirtana, né? Kirtana é falar, né? Mas falar, ouve, né? Então, isso é o mais importante, Sravana Kirtana. Essa é a metodologia mais poderosa atual em Kali Yuga. Por isso que recebemos o santo nome, recebemos o Bhagavad Gita e recebemos, né, essa maravilhosa experiência da internet para podermos usar esse veículo aqui e transformar esse veículo, como eu falo aqui, em natureza espiritual. A internet espiritual, você tem que buscar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E você vai se afinizando com algum devoto, alguma alma que você entende que, poxa, eu estou aprimorando a minha... Porque é a troca de energia, certo? Quando você está ouvindo uma palestra sobre Krishna, ou alguém lembrando a você que você é um servo eterno, amoroso de Krishna, que não é para você ficar nesse mundo material, não é para você fazer arranjo para ter conforto nesse mundo material. Quando você está ouvindo a pessoa falar isso, entendeu? Há uma troca de energia. E aí Krishna no seu coração, ele absorve a energia daquelas palavras que você está ouvindo com muita atenção, com muita reverência, com muito carinho, com dedicação, e essa energia que vai estar atuando no seu coração, e aí você vai tomar atitude, porque se não for assim, você vai se associar com coisas, né, não direi erradas, mas coisas que não são favoráveis à vida espiritual e que vão te manter escravos desse sistema que repetidamente, terceira dimensão, né, mundo de expiações e provas, né? Para que você quer ficar num mundo de expiações e provas? Por que não ir para um mundo de felicidade absoluta? Entende quanto é absurdo isso? A pessoa não parar para pensar: poxa, eu quero ir para um reino onde tudo seja alegria permanente, amor absoluto. Mas a pessoa não para pensar nisso. Ela pensa assim: não, mas amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou ganhar mais dinheiro, amanhã eu quero ter mais poder. Entendeu? Tudo relativo ao falso ego. Então, aquilo que para o devoto que está mais avançado é um absurdo, para aquele devoto que está iniciando, para as pessoas ainda materialistas, aquilo ali é o néctar, né? É um néctar,
porque ela está completamente esquecida de Deus e absorta nas pretensões dos valores dados por uma sociedade materialista que é controlada por pessoas que manipulam tudo através de uma conotação de ter poder, dinheiro, status. Uma coisa louca assim, né? Mas tudo isso faz parte ter as pessoas que vão tentar tirar as pessoas da lama, né, vamos dizer assim, do lodo material, e tem pessoas que vão tentar afundar as pessoas nesse lodo material. E como nós temos o livre-arbítrio, temos que ter essa capacidade de decidir, escolher. Não, a partir de hoje, nem que eu me dedique minimamente à vida espiritual, eu vou fazer alguma coisa, né? Igual esse Bhakta alemão está falando aí, todo dia agora eu vou pegar o Bhagavad Gita, vou ler 3 versinhos com o significado de Srila Prabhupada, vou cantar a japa umas 2 voltas, vou ouvir palestra de outros devotos também, né, que estão falando de Krishna. Não, eu quero me libertar disso, né? Você tem que pensar, eu quero me libertar disso. Não quero continuar aqui em outra vida e eu não sei o que vai acontecer no mundo, né? Então tem que se refugiar aos pés de lótus do Senhor Krishna. Certo? Então vou fazer o significado de Srila Prabhupada. Descreve-se aqui como as atividades em consciência de Krishna podem, em última análise, conduzir alguém à meta espiritual. Há várias atividades na consciência de Krishna, e todas serão descritas nos versos seguintes, né, desse capítulo aqui do Bhagavad Gita. Mas, por enquanto, só se descreve o princípio da consciência de Krishna. Nos outros versos vamos ensinando como as pessoas fazem as práticas, né, espirituais para ficar cada vez mais interagindo com a natureza espiritual. Então tem vários métodos, né, que os yogis fazem, as pessoas santas. Porém, nessa era de Kali Yuga é recomendado cantar do santo nome como o sacrifício mais poderoso, né? Cantar o santo nome de Deus, tá? Mas tem que ter aquela consciência, por que eu estou cantando? O que eu quero realmente? Não é só cantar, não é fazer um jogo com Deus de interesse, eu vou cantar para purificar minha mente, para ficar melhor. Não, eu vou cantar porque o nome é Deus, eu quero sentir o sabor de Deus no nome, eu quero que o amor que eu tenho por Deus se manifeste nesse cantar. Só isso, não tem interesse 2, segundo, né? Japa, tem que cantar japa, valor A, né? Entregue, com devoção, com rendição. Assim como você vai se render aos pés de lótus de Krishna, você se rende ao canto do santo nome. Simplesmente canta em devoção, tá? A alma condicionada enredada na contaminação material, com certeza age na atmosfera material, mas ela tem que sair deste ambiente. Isso é inevitável. Você tem que, é como um peixe fora d'água. Você é um peixe fora d'água. Você está ali sofrendo, se debatendo. Você quer Deus, você quer energia espiritual, que representa o oceano. Então você está fora desse oceano. Então, inevitavelmente, você tem que sair desse ambiente que você está agora. Você está ficando cada vez mais triste, mais insatisfeito, sua vida cada vez mais pesada. Então, você tem que dizer, eu não quero ficar mais nesse ambiente. Eu quero mergulhar no oceano de volta. Esse oceano espiritual. Ananda, né? O oceano de bem-aventurança espiritual. Ele está sempre presente, mas a sua mente é que não está percebendo isso. E muitas pessoas não estão percebendo isso porque elas não têm essa sabedoria, elas não têm esse entendimento de que Krishna está falando aqui. Muitas pessoas ditas religiosas são dogmáticas, estão sofrendo mais que um materialista, porque elas estão presas em crenças que estão limitando a vida dela em coisas que elas não realizaram, elas não estão sentindo no coração aquilo que elas falam é a verdade do que elas vivem, num sentimento poderoso da presença divina. E daí você tem que sair, você tem que voltar para o oceano espiritual. E o oceano espiritual significa que você está situado no espírito em conexão com Deus. Porque você fez a prática, você desejou intensamente isso, você ascensionou a sua energia espiritual,
E aí agora você está no modo transcendental, Shuddha Sattva. Você passou dos 3 modos da natureza, ignorância, paixão e bondade. Então, por seu próprio mérito, né, você fez a escolha. Então, quando você faz a escolha, imediatamente Krishna ele atua na sua vida. Certo? Krishna ele só atua na sua vida quando você dá uma abertura. Isso é o que é chamado da reforma íntima. Você faz essa reforma, onde você escolhe no seu dia a dia estar na vida espiritual. Lógico que inicialmente a sua mente está tão contaminada que você vai ficar só um pouquinho, mas à medida que você vai insistindo, né, você vai aumentando essa graduação de energia espiritual até que você vai chegar a um ponto de Uttama Adhikari, que é um devoto puro. Aí nesse momento você está contribuindo para o universo só com suas atividades, né, chamadas absolutas, que é da natureza espiritual. E quando vier a morte, se você estiver situado nessa posição, nessa forma humana, usando a sua inteligência corretamente, naturalmente o seu espírito vai para a dimensão divina, que é a frequência que você está vibrando nessa escola terra, onde você aprendeu, através da voz de Deus, do conselho de Deus, a se estabilizar no refúgio, nos pés de lótus do Senhor Krishna. Entende? É fácil entender isso, só que tem que fazer, né? É igual a pessoa que quer fazer uma maratona, ela nunca correu. Aí ela vai fazer a maratona, ela não vai conseguir. Não tem preparo, né? Mas aí ela começa a fazer o treino. Mas todo dia eu vou andar 100 metros. Depois todo dia eu vou andar 100 metros, mas correr mais 100 metros. Aí daqui a pouco eu estou correndo 1 quilômetro. Aí eu vou correndo, aí vai mudando a alimentação, aí vai ouvindo pessoas experientes em maratona, como tem que se fazer, qual o tênis mais adequado, a meia, né, como repor as calorias durante a corrida, enfim, você vai tendo toda essa sabedoria para um dia chegar aos 42 quilômetros, está correndo, né? Aí é o Uttama Adhikari, é o devoto puro, aí você vai poder dar aula sobre maratona, não teoricamente, porque você praticou maratona, você chegou a ser um corredor profissional, né? Um queniano espiritual, né? Porque os quenianos sempre estão à frente da maratona, entende? Então, para chegar ao ponto de você poder explicar algo espiritualmente, isso tem que ser a verdade do que você está vivendo. Eu falo assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dar aula sobre Krishna, eu gosto de falar de Krishna. Eu gosto de cantar japa, eu gosto de meditar em Deus, entendeu? Você tem que estar usando todos os instrumentos adequadamente para ficar consciente de Deus. Aí você é um devoto avançado. São os sintomas, né? Inclusive Krishna diz no Bhagavad Gita quais são os sintomas de uma pessoa que transcendeu na vida espiritual. Você tem que ler esse sintoma, entender, poxa, eu não estou sentindo isso aqui, eu não estou com essas percepções. Então aí Krishna fala, então, você ainda não está bem, tem que progredir mais. E você tem que ser o seu próprio exigente, né? Responsável por aquilo que você quer. Não pode ficar também esperando muito que outra pessoa vai fazer por você, não. Você quer correr a maratona? Não, eu quero encontrar o professor fala, mas não é o professor que está fazendo por você, é você que está fazendo por você. Você buscou o professor, o conhecimento, o entendimento, e você talvez desenvolva a sua própria técnica de correr e de instruir, numa linguagem mais facilitada para as pessoas, né, chegarem a esse ponto da maratona, onde você está contribuindo de alguma forma, né, nessa ação de ajudar a pessoa a se entusiasmar, a seguir esse caminho. E assim, isso que é a ação dos devotos que estão rendidos aos pés de lótus do Senhor Krishna. O desejo dele é que todo mundo cante a Japamala, estude o Gita e se situe internamente nessa comunhão absoluta com o divino no coração. Porque você é eternamente espírito, você é eternamente parte integrante do ser absoluto. Assim você é absoluto em si, só que você vive num mundo de ilusão, que é relativo, que é instável. Aqui não tem, você não consegue se refugiar em nada. Por isso que as pessoas são infelizes, porque elas depositam a necessidade dela de algumas coisas, de prazeres, em coisas que pode acabar a qualquer momento, pode morrer a qualquer momento, ser destruído, pegar fogo, né? Mas Krishna não, ele está no seu coração, ele fala assim,
né? Busca a mim primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas, busca a mim no coração, né? Vishnu, Krishna, entende que Vishnu é Krishna, certo? E aí você começa o seu processo de atingir esse ponto maravilhoso de viver em Deus nesse mundo, transmutando tudo em energia espiritual e ainda ajudando as pessoas que estejam dispostas a estar, por exemplo, aqui ouvindo uma palestra dessa para receber informação e se posicionar. Finalmente compreendi que sou um espírito que estou dando bobeira aqui nesse mundo, que é um absurdo eu tentar fazer arranjos nesse mundo, nesse planeta Terra, nesse universo aqui do Senhor Brahma, e esqueci quem é Deus, esqueci que tem um controlador supremo, que nada existe fora dele, que tudo está dentro dele, que ele está dentro de tudo, e que mesmo assim ele é uma pessoa suprema. Entende? O processo pelo qual a alma condicionada pode sair da atmosfera material é a consciência de Krishna. Aqui o Srila Prabhupada, né, o Tama Adhikari, um devoto puro, ele está explicando qual é o processo pelo qual se pode sair desse mundo. É a consciência de Krishna. Agora a pessoa, não, mas que não é, porque tem outros tipos. Não, aqui é um devoto puro está falando. Já que Krishna é Deus, é a consciência de Krishna. Certo? A não ser que você queira inventar outro Deus. Por exemplo, um paciente que sofre de um distúrbio intestinal devido ao abuso de produtos lácteos é curado com outro produto lácteo, a saber, a coalhada. Aqui está dando uma analogia, né? Que a coalhada, que apesar de ser um produto do leite, ela cura doenças que o leite comum faz. Ou seja, usando um mesmo elemento para transmutado, vamos dizer assim, para modificar aquele que inicialmente seria algo desfavorável. Aí ele continua explicando. A alma condicionada, absorta na matéria, pode curar-se por meio da consciência de Krishna, como se expõe aqui no Gita. De um modo geral, este processo é conhecido como Jagya, ou atividades, né? Jagya quer dizer sacrifícios, ou atividades destinadas simplesmente à satisfação de Vishnu ou Krishna. Logo lá no capítulo 3 do Bhagavad Gita, Krishna explica, né? Todo mundo tem que agir de acordo com a sua modulação de ação dentro dos 3 modos da natureza material, mas em consonância com o serviço devocional. Todo mundo vive nesse mundo de uma forma material, de acordo com os modos da natureza, mas tem que ter a prática de satisfazer a Vishnu. Por isso que ele está falando aqui, curar-se por meio da consciência de Krishna. Tá? Então, são atividades simplesmente destinadas à satisfação de Vishnu ou Krishna. É isso que é o sacrifício. Ninguém quer se sacrificar para agradar a Deus. Olha só que coisa absurda. O Senhor da sua vida, a vida da sua vida, aquele que é o centro de amor supremo, você não quer satisfazer. Aí você quer ficar num falso ego, querendo que todo mundo, né? Você quer ser o centro do mundo, quer que todo mundo te elogie, que todo mundo te ama, que você quer o gostosão, a gostosona, e esquece que você tem que se tornar humilde, um zero à esquerda e adorar a Krishna. Quando você adora Krishna, aí você já não é mais um zero à esquerda, você é muito significante, você é um servo eterno de Krishna nesse mundo. Certo? Então, enquanto você não está rendido a Deus, enquanto você é petulante, orgulhoso, arrogante e se acha o Senhor, o conhecedor de tudo, então a sua vida é uma vida de mendicância, sofrimento. Você é uma pessoa carente que está querendo que alguém, né? Por isso que as redes virtuais fazem tanto sucesso, que as pessoas querem like, as pessoas querem aparecer para as pessoas elogiarem elas. Então é isso que é o mundo material, é um mundo muito pequeno, né? Você rejeita Deus para tentar adorar o seu próprio falso ego.
Então tem que ter a consciência de Krishna, você tem que tirar esse falso ego imediatamente, se tornar uma pessoa humilde e pretender simplesmente usar o seu tempo, né, com mais energia possível para estar assim, consciente de Deus. Então, simplesmente a satisfação de Vishnu ou Krishna é aquilo que se chama a contribuição às atividades espirituais. Qual é o problema de você devotar a sua energia para Deus? Aí continua. Quanto mais as atividades do mundo material são executadas em consciência de Krishna, ou somente para Vishnu, tanto mais a atmosfera se espiritualizará por meio da absorção completa. A palavra Brahman significa espiritual. O Senhor é espiritual e os raios de seu corpo transcendental chamam-se Brahma-jyoti, sua refulgência espiritual. Tudo o que existe está situado neste Brahma-jyoti, mas quando é coberto pela ilusão, Maya ou gozo dos sentidos, o Jyoti é chamado material. Este véu material pode ser removido imediatamente pela consciência de Krishna. Assim, a oferenda em prol da consciência de Krishna, o agente consumidor desta oferenda ou contribuição, o processo de consumo, o contribuinte e o resultado são todos combinados Brahman, ou a verdade absoluta, ou a natureza plena espiritual. A verdade absoluta coberta por Maya chama-se matéria. Toda energia material é Krishna. A matéria utilizada em prol da verdade absoluta readquire sua qualidade espiritual. A consciência de Krishna é o processo pelo qual a consciência ilusória é convertida em Brahman, ou o Supremo. Quando a mente se absorve em plena consciência de Krishna, diz-se que está em Samadhi ou transe. Qualquer atividade feita com esta consciência transcendental é chamada Jagya, ou sacrifício em favor do absoluto. Nesta condição de consciência espiritual, o contribuinte, a contribuição, a execução, o executor ou líder da execução e o resultado ou ganho último, tudo se une no absoluto, o Brahman Supremo. Este é o método da consciência de Krishna. Jai Srila Prabhupada. Então aqui tem que entender que tudo aquilo que a gente chama matéria nada mais é do que Deus. E você tem que pegar essa matéria e converter na natureza absoluta, original que ela é. O espírito ele tem que entrar nesse oceano de bem-aventurança. E daí, quando você está completamente rendido a Krishna, nessa natureza transcendental, né, o Tama de Kari, um devoto puro, você está vivendo em Deus e tudo que você faz tem esse caráter espiritual, transcendental. De modo que não é diferente do que você faz no mundo espiritual. É esse ponto que nós temos que chegar. E a prática da consciência de Krishna é que vai libertar a nossa mente dessa concepção materialista, do véu da ilusão, dos modos da natureza material, da narrativa, né, dos seres demoníacos que querem te manter escravos aqui nessa energia material que faz parte desse mundo de provas e expiações de Kali Yuga. E daí você ouve, né, cada vez mais um devoto falar sobre Krishna e você começa a praticar, e daqui a pouco você vai obter o mérito da sua prática. Porque Krishna ele vai estar diretamente atuando no seu coração para te levar de volta para o mundo espiritual. Porque é isso que você desejou, né? Você não deseja voltar para o mundo espiritual ou não, certo? Então não tem meio termo, ou você vai ou você não vai, certo? Se bem que você fizer meio termo, pelo menos o que é espiritual, você vai levar lá para o outro lado da morte. Mas por que não sair daqui imediatamente? Por que não fazer um esforço maior e aceitar a direção de Deus no seu coração para você voltar para o mundo espiritual? Então essa é a bênção, né, desse conhecimento do Bhagavad Gita. Por favor, pratiquem, meditem, cante o santo nome de Deus.
E vamos juntos aí, vamos fazer o trabalho junto. Um está falando, um está ouvindo, aí amanhã você vai estar falando aí para outras pessoas. Ok? Então, gratidão, amo vocês, um beijo no coração, muita luz, muita paz. Sejamos felizes aqui e agora, em qualquer dimensão em que estivermos, rendidos aos pés de lótus do Senhor Krishna. Haribo!